Alguns dias depois da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pelo Wilker Leão, ele fez um vídeo de mais de 1 hora se pronunciando a respeito disso. E assim, gente, vamos lá, não dá pra eu fazer um vídeo reação aqui ao vídeo dele, porque senão esse vídeo aqui ficaria com mais de 3 horas de duração e ninguém teria saco pra assistir isso. A minha intenção aqui é te ensinar o direito usando esse caso que está tendo uma enorme repercussão. Eu nem ia gravar nada a respeito do vídeo dele, onde ele mostra a petição inicial e todos os documentos que foram juntados nesse processo, mas muitos de vocês pediram nos comentários de diversos vídeos aqui desse canal para que eu comentasse a respeito desse assunto. E teve gente até que ficou confuso com as informações que eu trouxe naquele vídeo onde eu li a decisão junto com vocês. Porque naquele conteúdo eu simplesmente iniciei o vídeo e li a decisão na íntegra. E eu preciso entender que não é todo mundo que me assiste aqui que consegue compreender o que está escrito em uma sentença. Muitas pessoas ficaram perdidas, não entenderam muito bem o que estava escrito ali, assistiram o vídeo por completo sem entender nada do assunto. Porque infelizmente as sentenças, elas são muito prolixas, cheias de juridiquês que mais atrapalha do que ajuda no entendimento dela. Mas no vídeo de hoje eu vou facilitar esse caso do Wilker Leão para você. Eu vou trazer esse assunto de uma forma bem simples, que dê para você entender, sem juridiquês, sem falar difícil, sem tecnicidade alguma, justamente para você entender a fundo todo esse caso do Wilker Leão. Nós vamos assistir também um pouco do vídeo do Wilker Leão, onde ele fala da decisão que indeferiu a sua liminar, mas o intuito aqui é te ensinar o direito através desse caso. Então fica no vídeo até o final que você vai sair daqui entendendo tudo, todos os aspectos técnicos e todas as questões que envolvem esse assunto, que é de interesse público também. É muito importante que você saiba a respeito desse assunto, porque aqui envolve uma faculdade pública. E se enganam aquelas pessoas que acham que faculdade pública é de graça, tá? O próprio usuário do serviço da universidade pública paga por ela, e não só ele, mas toda a coletividade. Então é importante que você saiba onde está sendo aplicado o seu dinheiro. E é por isso que esse assunto é tão importante. Então assista o vídeo até o final para você entender tudo. Vamos lá! Eu vou te explicar então desde o início, tá? O Wilker Leão é um rapaz que está devidamente matriculado no curso de História lá na UNB. Isso significa que ele cumpre todos os requisitos para estar matriculado nessa universidade. Ou seja, ele tem direito de assistir todas as aulas do curso de História. Para começar, é isso que você precisa saber. Mas ele não só assiste às aulas, ele se grava nessas aulas e publica as interlocuções que faz com alguns alunos e professores no seu canal do YouTube. O Wilker deixa claro desde o início que a sua intenção é registrar a doutrinação político-partidária que ele acredita existir dentro das universidades públicas, e todo mundo sabe que isso de fato acontece nas universidades públicas do nosso país, principalmente naqueles cursos de humanas, né? Além disso, ele grava manifestações na própria faculdade onde os alunos e professores defendem pautas políticas, fora da sala de aula, obviamente, e ele também questiona alguns alunos nos corredores, alguns alunos que queiram conversar com ele. Ele faz o registro de toda essa conversa, de toda essa interlocução e publica no seu canal do YouTube. Basicamente, é isso que o Wilker Leão faz. E um detalhe, aparentemente nada no regimento interno da UNB proíbe esse tipo de prática, porque até o momento não foi exposto ou não foi demonstrado em nenhum lugar qualquer tipo de proibição nesse sentido. Então, já que não existe proibição, ele tem total permissão para fazer esses registros, ele vem gravando as suas interlocuções, ele não publica a aula na íntegra, ele publica apenas trechos dessas aulas, onde ele tem uma interlocução com os alunos, com os professores, enfim. Ele já gravou partes de diversas aulas com diversos professores diferentes, mas teve um professor em específico que ficou famoso em âmbito nacional a partir do momento que ele não aceitou essa postura do Wilker Leão. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você tá fazendo isso agora? Aham. Então pode parar. Não. Pode parar. Com base em quê? Com base na lei. Com base... Qual lei? Bicho. Esse professor, no primeiro encontro, ele já se recusou a dar aula, pelo simples fato do Wilker Leão estar gravando. Então ele chega na aula, pergunta se é o Wilker Leão mesmo que está gravando aquela aula, fala pro Wilker Leão parar de gravar, e quando ele disse que não pararia, o professor simplesmente deixou de dar aula, que é o seu papel. Não vai rolar aula. Se a lei não me proíbe, a lei me autoriza. Vocês agora têm que A Constituição. entrar em contato com a coordenação para mostrar que o cara tá fazendo a galhofa da nossa pátria toda. Sacou? O senhor vai fugir de dar aula para você professor? Não, meu irmão. Eu tô aqui de boa, eu não vou atrapalhar a sua aula, eu não faço isso. Garanto que eu vou ser seu melhor aluno, Camarada, você tá Garanto. fazendo minha aula. Depois disso, suspendeu as aulas sem nenhuma justificativa, depois voltou, deu algumas aulas, usou o tempo precioso da sala de aula para falar a respeito do Wilker Leão, para discutir com o Wilker Leão, para incitar os outros alunos a assinarem um documento dizendo que o Wilker Leão não tinha autorização para fazer aquele tipo de registro. Disse ainda para os outros alunos que não teriam consequências caso eles resolvessem não assinar aquele documento. Mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Preservar sua imagem. Mas todo mundo pode dar confessa, tá? Independente de assinar, não tem que se falar. Claro, o ganhador vai mas se você quiser assina,
Quem não quiser assinar, não tem problema, mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinaram, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar da fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar, ok? Enfim, esses vídeos estão todos lá no canal do Wilker Leão para você assistir tranquilamente. E nos vídeos do Wilker Leão, quando nós assistimos os vídeos do Wilker Leão, a impressão que dá é que ele sempre espera um momento para falar, ele sempre pede a palavra ao professor, fala apenas quando o professor dá a palavra a ele, sempre muito educado, mas todo mundo tem dito que ele vai para a sala de aula para causar tumulto, para interromper as aulas. E não é isso que nós percebemos ao assistir os vídeos do Wilker Leão. E aqui é muito importante que você preste atenção em um detalhe muito específico quando for analisar esse caso. O que nós vemos ali no canal do Wilker Leão são trechos de interesse dele. Então tudo que você vê ali são registros que o Wilker Leão quer que você veja. Nós não temos acesso aos fatos que acontecem atrás das câmeras pra gente poder julgar o caso com mais precisão. Até porque o Wilker não poderia publicar um vídeo da aula completa, da aula na íntegra, porque ele teria problemas civis muito graves em relação a isso, e eu já até fiz vídeo aqui no canal a esse respeito. Ou seja, o que acontece atrás das gravações, nós não sabemos. E isso, com certeza, deve ser levado em consideração nessa análise, tá? Então, por fim, o professor simplesmente resolveu suspender as aulas de História da África e sumiu da universidade por um tempo. E após isso, a reitoria da UNB baniu o Wilker Leão de assistir às aulas de História da África e História do Brasil por um prazo de 60 dias, através de uma decisão proferida dentro de um processo administrativo secreto, de forma cautelar, de forma urgente, de forma imediata. Nessa decisão de suspensão foi alegado ali que o Wilker Leão estava trazendo prejuízo aos demais alunos. E basicamente foi isso que aconteceu. E agora sim, pessoal, a minha opinião a respeito disso. Seria muito simples, muito fácil mesmo do professor lidar com esse tipo de aluno. Basta oferecer a sua aula de forma técnica, de acordo com aquilo que a ciência da história propõe, e se o aluno, no caso o Wilker Leão, trouxer algum questionamento impertinente, basta dizer que o questionamento é impertinente e continuar com a ministração da aula técnica e precisa. Afinal, ali se trata de uma academia, você está ali para ser preparado tecnicamente. Se o aluno trouxer algum assunto que tem relação com o conteúdo e fizer algum questionamento, basta responder esse questionamento tranquilamente. Se não souber a resposta desse questionamento, basta dizer que não sabe a resposta e continuar com a exposição técnica do conteúdo, simples assim. Agora, se o aluno ficar interrompendo demais, perguntando muitas coisas ao longo da exposição do conteúdo, basta informar para toda a turma que primeiro você vai expor o conteúdo técnico e vai deixar as perguntas para o final. Olha o tanto que é simples, vários professores utilizam dessa técnica. No final de toda a exposição do conteúdo técnico daquela matéria, você abre para perguntas. Novamente, se o aluno trouxer uma pergunta impertinente ao conteúdo que foi ministrado, basta dizer que a pergunta não tem relação com a matéria, segue para a próxima pergunta ou com a próxima exposição do conteúdo técnico da matéria. Se a pergunta for pertinente, responda. Se souber a resposta, responda. Se não souber a resposta, diga que não sabe. Qual que é a dificuldade disso? Isso seria apenas uma alternativa muito simples de lidar com essa situação do Wilker Leão. Ah, mas ele traz questionamentos sobre assuntos polêmicos. Mas a academia é justamente para isso, para debater esses assuntos. Ou eu tô errado, ou não é assim que funciona. Esse tipo de abordagem jamais prejudicaria a turma. Mas não, foi necessária a suspensão das aulas, foi necessário prejudicar a turma inteira por causa de um aluno que faz questionamentos e grava essas interlocuções para publicar na internet. Então, assim, ao meu ver, pelos vídeos que eu assisti no canal do Wilker Leão, lembrando que nós não sabemos aquilo que acontece por trás das câmeras, mas diante de tudo que nos está exposto, quem deu causa à suspensão das aulas e ao atraso do conteúdo foi o professor e não o aluno. Porque diante de tudo isso que nós estamos conversando aqui, seria muito simples do professor lidar com essa situação. E outra coisa, e os outros professores desse curso? O Wilker Leão não fez isso apenas com um professor de História da África. Outros professores não deram palco para ele, entre aspas, vamos dizer assim, e não foram conhecidos por ninguém, simplesmente ofereceram a sua aula de forma técnica e seguiram com o conteúdo programático daquela matéria, e não ficaram famosos. Agora o professor de História da África não. Ele quis suspender as aulas, prejudicar a turma inteira em relação ao andamento do conteúdo e acabou ficando conhecido no Brasil inteiro. Agora vai rolar processo de todo lado, tá? Vai ter processo do professor contra o Wilker, vai ter processo da universidade contra o Wilker, vai ter processo do Wilker contra o professor, eu acredito, né? Vai ter processo de todo lado agora, e isso gerou uma repercussão tão grande que fez todas essas pessoas envolvidas nesse assunto conhecidas no Brasil todo. Agora todo mundo conhece o professor de História da África da UNB, que até pouco tempo atrás não era conhecido. Mas enfim, essa é a minha opinião, e como eu disse pra vocês, nós temos acesso apenas ao que está gravado e registrado no canal do Wilker Leão. Não dá pra ter uma noção ou uma análise muito precisa disso, porque a nossa visão a respeito desse caso é muito limitada a esses vídeos. E muitas pessoas comentaram aqui no meu canal dizendo que os outros alunos dessa mesma turma ficavam constrangidos e não faziam questionamentos ao professor com medo do Wilker Leão gravar esses questionamentos e publicar no canal do YouTube. Mas desde o início, lá no canal do Wilker Leão, não tem nenhum vídeo nesse sentido. Todos os vídeos ali são interlocuções com ele. Ou seja, se o aluno fizer um questionamento ao professor, muito provavelmente isso não vai ao ar. Cara, e pensando bem, os alunos estão
vacilando também, né? Já que eles falam que o Wilker Leão tumultua, que ele faz balbúrdia, que ele faz bagunça na sala de aula, só tá lá pra interromper, é só eles filmarem o Wilker Leão fazendo isso, colocar na internet e desmascarar o cara, ué. Simples demais. Eu tenho certeza que um vídeo desse ia viralizar rapidinho. Enfim, diante dessa suspensão que o Wilker Leão tomou da reitoria, ele impetrou um mandado de segurança contra a reitoria da UNB. E ele fez isso por quê? É aqui que eu quero chegar. Ele fez isso porque ele é um aluno devidamente matriculado no curso de História e ele tem o direito de frequentar e de estar presente em todas as aulas desse curso. Ou seja, ele não pode simplesmente ser impedido de assistir essas aulas. E como ele foi suspenso através de um processo administrativo secreto, o Wilker foi obrigado a impetrar um mandado de segurança para proteger o seu direito. Ok, mas o que é um mandado de segurança? Eu quero te explicar de uma forma bem simples para você entender isso sem muitas dificuldades. A minha intenção aqui é te ensinar o direito através desse caso, tá? Então fica tranquilo que você vai sair desse vídeo conhecendo tudo a respeito disso. Então acompanha o raciocínio junto comigo para você não se perder. Vamos lá. O mandado de segurança é uma ação judicial usada para proteger o direito líquido e certo de alguém que está sendo violado por uma autoridade pública, por um ato de uma autoridade pública ou quem represente essa autoridade pública. Esse direito líquido e certo, ele é protegido pelo mandado de segurança, que no caso do Wilker Leão seria o direito de frequentar as aulas de um curso no qual ele está regularmente matriculado. E também no caso do Wilker Leão, a autoridade pública que lesou esse direito foi a reitoria da universidade. Por isso que o mandado de segurança foi em desfavor da reitoria. Então, quando você está diante de um direito líquido e certo, direito de assistir às aulas, e esse direito é violado pelo ato de uma autoridade pública, reitoria da universidade, você pode impetrar um mandado de segurança para garantir o seu direito líquido e certo, desde que, obviamente, você consiga provar esse direito líquido e certo, violado imediatamente. Basicamente, esse é o mandado de segurança e é para isso que ele serve. Então, resumindo para você, o mandado de segurança ele é um remédio jurídico rápido e eficaz usado para proteger as injustiças e ilegalidades cometidas por agentes públicos no exercício da sua função. E foi exatamente isso que o Wilker Leão fez. Ele impetrou o mandado de segurança porque, obviamente, ele entende que essa decisão, proferida em um processo administrativo secreto contra ele, o suspendendo das aulas de história, se trata de uma decisão administrativa ilegal e que merece ser protegida pelo remédio do mandado de segurança. E não só isso, mas além do pedido normal do mandado de segurança, ainda teve um pedido liminar dentro desse mandado de segurança. Eu não quero dar um nó na sua cabeça não, tá? Mas o pedido liminar foi feito dentro do mandado de segurança. Eu quero que você entenda só isso. Porque agora eu vou te explicar o que é esse pedido liminar, pra ficar fácil. Eu vou até te dar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo anterior quando eu expliquei a respeito desse caso, porque fica tudo mais claro pra você. Imagina a seguinte situação. Quando você processa alguém, você faz o protocolo judicial de um pedido em desfavor de outra pessoa na justiça, independente da competência. Só imagina isso. Você é autor de uma ação judicial, você vai processar outra pessoa, seja essa pessoa física ou jurídica, não interessa. Então o Poder Judiciário ele vai receber o seu pedido judicial e ele vai intimar a parte ré para se manifestar nesse processo. Depois disso, o Poder Judiciário vai analisar o seu pedido e as provas que você tem, vai analisar a defesa do réu e as provas que ele apresentou, vai analisar também todas as provas que foram produzidas dentro do processo e vai proferir uma sentença. É assim que funciona um processo normal. Mas presta atenção no seguinte caso. Você é um cidadão com debilidade de saúde que precisa urgentemente de uma cirurgia. E o Estado, a União, o município e o Distrito Federal são os entes responsáveis pela provisão de saúde. Então eles devem oferecer para você um serviço de saúde de qualidade, porque a Constituição garante a você, cidadão, acesso a esse tipo de serviço. Mas suponha que determinado ente negue para você esse serviço de saúde. Vamos supor que o município, por exemplo, ele nega para você esse serviço de saúde e você está totalmente debilitado. Isso significa que uma autoridade pública, no caso o município, violou o seu direito líquido e certo, que seria o acesso livre à saúde. Isso significa que você pode impetrar um mandado de segurança em desfavor do município para que o Poder Judiciário obrigue o município a fornecer para você esse serviço de saúde de qualidade. Agora ficou fácil de você entender outro exemplo do mandado de segurança, né? Mas agora imagine que você, diante de toda essa debilidade na sua saúde, você precisa de uma cirurgia de urgência. E é urgente, urgentíssimo. Ou seja, se você não fizer essa cirurgia em 15 dias, em 20 dias, muito provavelmente você vai morrer. Então não dá tempo do juiz esperar o município se manifestar nesse processo, apresentar suas razões pelos quais negou esse serviço de saúde. Não dá tempo do juiz analisar os seus pedidos. Não dá tempo do juiz analisar os pedidos feitos pelo município. Não dá tempo nem mesmo do juiz intimar o município para se defender nesse processo. O juiz tem que decidir de forma imediata em desfavor do município, senão o processo vai perder seu objeto. O próprio autor dessa ação vai morrer e o processo vai se extinguir. E não vai ter razão nenhuma de existir esse processo. Então o autor dessa ação deve fazer o quê? Um pedido liminar. E o pedido liminar faz com que o juiz decida em desfavor de outra pessoa antes mesmo dessa pessoa oferecer qualquer tipo de defesa ou manifestação
dentro do processo. Então, quando o oficial de justiça for levar a intimação lá para a procuradoria do município nesse processo, não vai intimar o município para se manifestar nesse mandado de segurança. Não, ele vai intimar o município para cumprir a determinação do juiz, caso ele defira a liminar, obviamente. Então é para isso que serve a liminar. A liminar serve para o juiz decidir algo urgente, muito urgente. Nós chamamos de urgente, urgentíssimo. É aquele caso onde a espera do processo pode trazer prejuízo por todo o processo. É fácil de entender esse exemplo, mas também é fácil de entender o exemplo no caso do Wilker Leão, porque ele foi suspenso por 60 dias. E o deferimento da liminar seria usado para defender o seu direito líquido e certo de permanecer na sala de aula dentro do prazo de 60 dias de suspensão que foi dada dentro de um processo administrativo secreto, onde o Wilker não soube de nenhuma das suas movimentações. Por isso ele fez o pedido liminar. Mas o pedido liminar no caso do Wilker Leão foi indeferido, como vocês sabem. Nesse caso do Wilker Leão, o juiz ele preferiu decidir pela cautela, ele preferiu presumir a legalidade, a legitimidade dos atos administrativos e indeferiu o pedido liminar do Wilker Leão. Mas essa decisão interlocutória é passível de recurso, tá? O Wilker Leão muito provavelmente vai interpor o agravo de instrumento para atacar essa decisão que indeferiu a liminar, e essa matéria vai ser discutida no tribunal. Pode ficar tranquilo que eu vou acompanhar esse julgamento lá no tribunal para trazer informações aqui para vocês. Lembrando que eu não vou mostrar para vocês a peça do Wilker Leão, a peça de recurso dele, nada disso. A minha intenção aqui é mostrar para vocês as decisões do Poder Judiciário para que vocês entendam como que o Poder Judiciário enxerga situações parecidas com essa do Wilker Leão. Se eu olhei bem lá no processo, parece que o Wilker Leão tem até o iniciozinho ali de fevereiro para fazer a interposição desse agravo de instrumento. Aí esse recurso vai passar pelo juízo de admissibilidade e vai subir para o tribunal. Aí a decisão ali do tribunal vai ser importante para a gente entender como que essa situação é observada diante dos olhos do Poder Judiciário. É isso que nos interessa por hora. Agora que ficou muito clara essa situação do Wilker Leão, eu vou assistir um pouco do vídeo dele pra gente entender as razões do inconformismo a respeito dessa decisão. Vem cá. E o vídeo é esse daqui, ó. É o fim, explicando cada ponto do indeferimento da minha liminar na Justiça, episódio 51. Vamos falar lá. a respeito do Wilkinho, que perdeu na Justiça. Não! Quem poderia imaginar algo assim? Esse vídeo aqui que o Nando Moro mostra é justamente a thumbnail do nosso vídeo anterior, onde eu ligo pra vocês a decisão de indeferimento, tá? Deu! A sua liminar foi indeferida. Não acredito. Não pode ser verdade. Ele não era o mestre do direito, ele não era o mestre das leis. O único erro do São Avisão aí é se questionar se eu era o mestre do direito e das leis, porque eu não era, mas eu sou o mestre de todo o universo jurídico brasileiro. Ai, ai, hein? O cara já tá querendo contar a vitória com a simples decisão interlocutória sobre a minha liminar, né? Mas... é isso que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Se trata apenas de uma decisão interlocutória. Isso daqui não garante nada. É uma decisão feita no meio do processo. Indeferiu o pedido liminar, ok, mas o processo continua, tá? Brincadeiras à parte, é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, detalhando cada ponto do indeferimento do meu pedido liminar, demonstrando o fato que é a qualidade da minha petição inicial, do meu mandado de segurança e os argumentos que o judiciário apresentou em face aos meus pedidos. Então é por isso que o vídeo tem 1h30, gente. Ele vai analisar a decisão judicial, ele vai analisar os fundamentos dela, ele vai analisar a sua petição inicial e a documentação que ele acostou nos autos. Então esse vídeo de 1h30 tá até pequeno, ele conseguiu reduzir bastante o conteúdo. Essa é a discussão que importa, o mérito que consta do processo. E para iniciar a discussão, eu compilei os principais trechos da decisão do magistrado, que a gente vai ler aqui agora e eu vou rebater cada um deles, pois esses trechos são a argumentação que os meus opositores estão se utilizando para dizer que a minha petição inicial é falha, no básico, não consta o mínimo, como provar o que eu estou alegando, o que eu estou pedindo, o que é uma grande inverdade, e o juiz deu uma viajada para dizer o mínimo. Se equivocou, vamos colocar em termos educados aqui, né? Porque ele ainda julgará o mérito da questão, porque isso se... porque na verdade a galera tá usando essas argumentações de que falta documentos na petição inicial justamente porque o juiz disse isso lá, né? Que faltou elementos, né? Faltou alguns elementos básicos. É por isso que o pessoal tá atacando nesse sentido. Trata apenas de uma decisão interlocutória. É uma pequena batalha, para você entender. É como se fosse uma batalha mínima inicial de uma guerra gigantesca. Quando ele fala que se trata de uma batalha mínima, eu acredito que não seja somente em relação a esse mandado de segurança, tá? Eu acho que ele tá falando aqui de uma série de outros processos que surgirão, do professor, da UNB, dele mesmo, e o indeferimento dessa liminar é um pequeno detalhe, né? Isso daí eu concordo. Que é essa decisão inicial que eu posso até mesmo dela recorrer ainda, mas ele vai analisar todo o processo para, ao final, depois de ouvir a UNB também, dar uma sentença, que
que aí é o que de fato conclui esse processo em primeira instância, e eu ainda posso recorrer dele até o STF depois disso. Então é apenas a pequena batalha para ficar claro. E sobre esse trecho inicial do Nando Moura, claro que do alto da prepotência de todo o ego dele, ele já está contando vitórias sobre o caso, né? Pedindo lá as suas desculpas em tom de exigência, né? Venham até mim, varejeiras, pedir desculpa porque eu sempre estive certo sobre tudo e esse Wilker Leão, o Wilquinho, é apenas um analfabeto jurídico, não sabe sequer fazer uma petição inicial. Então eu já vou provar para vocês aqui a qualidade da minha peça jurídica e vocês, cada um que assistir esse vídeo, chegará às suas próprias conclusões, mas já deixo convidado o nosso São a Visão aí para o debate, para que ele prove para o público, ao vivo, numa situação que não tem como você esconder a verdade acerca de si mesmo e dos fatos e da sua qualidade argumentativa também, provar para todo mundo que eu de fato sou um analfabeto jurídico. Está mais do que convidado. Vamos ver se você é corajoso o suficiente. E a gente... mais uma vez o Wilker Leão chama para o debate, né? Eu confesso que eu gostaria de ver esse debate aqui na internet. Vai discutir ao final do vídeo também, brevemente, essas colocações que ele fez ali, mas já fica aí o convite. E vamos agora à leitura desses trechos principais da decisão que eu juntei aqui para vocês. Analisando o caso, não há conjunto probatório que evidencie a existência de violação de direito ou a prática de ato abusivo e ou ilegal praticado pela autoridade impetrada, a autorizar o deferimento da medida pleiteada. Aqui a gente já vê a completa má vontade, novamente para dizer o mínimo, do magistrado ao analisar tudo que foi juntado ali enquanto documentação probatória, enquanto arcabouço probatório que sustenta o meu pedido de declaração de nulidade do processo administrativo, no qual eu não tive a oportunidade sequer de me defender pela falta básica de citação. Então eu vou ler para você. Nesse caso é igual eu falei para vocês no vídeo anterior, o juiz escolheu a cautela e presumiu a legalidade e a validade do ato administrativo. Simples assim. Ele simplesmente não quis intervir na autonomia da administração de proferir seus atos ou algo desse sentido. Ele agiu pela cautela mesmo. Vocês aqui o trecho da norma que está juntada enquanto prova pré-constituída do meu mandado de segurança acerca do processo administrativo e da obrigatoriedade de eu ser citado imediatamente. Instaurado o processo disciplinar e designado os membros da CPDD, que é a Comissão do Processo Disciplinar Discente, o discente representado deverá ser imediatamente notificado, sendo-lhe facultado o direito de apresentar manifestação prévia por escrito no prazo de 5 dias e acompanhar todos os atos instrutórios, pessoalmente ou por meio de procurador. Então, Pera aí, vamos lá. Instaurado o processo disciplinar e designados membros discente representado deverá ser imediatamente notificado, sendo-lhe facultado o direito de apresentar manifestação prévia por escrito no prazo de 5 dias e acompanhar todos os atos instrutórios, pessoalmente ou por meio de procurador. Nesse caso, a decisão administrativa da UNB, ela tem caráter cautelar, né? Teria sim que fazer essa comunicação para ele em 5 dias, obviamente, porque tem que respeitar a instrução normativa, mas a decisão em caráter cautelar, ela exige a exposição e a demonstração clara de um risco eminente que está sendo causado ali, e isso não foi demonstrado, né? E na verdade o juiz que indeferiu a liminar não fez esse julgamento de mérito. Ele não entrou nesse mérito de se tratar de uma decisão cautelar, onde exigiria a exposição clara de fatos que poderiam causar risco iminente à administração. Eu acho que o erro maior tá aí. Todos os atos instrutórios, pessoalmente ou por meio de procurador. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma obrigação imediata para a administração pública me notificar. Você instaurou, designou quem vão ser os membros dessa comissão do processo disciplinar discente, e imediatamente... E pessoal, a decisão cautelar imediata, quando existe um risco à administração pública, ela acontece de imediato com o início do processo administrativo. Isso é muito comum. Abre-se o processo administrativo hoje e hoje mesmo já profere uma decisão cautelar em caráter de urgência, com exposição clara dos fatos que causam risco iminente à administração pública. Ok, aí se dá a decisão e aí depois disso notifica o administrado para cumprir a decisão e para acompanhar os atos do processo. Nesse caso do Wilker Leão, parece que o processo administrativo já estava rolando em secreto há muito tempo. Aí tá errado, gente. Não é assim que funciona. Mesmo que se trate de uma decisão cautelar, que não foi provada, não foi demonstrada pela UNB na sua decisão, se o processo está rolando, a instrução normativa deixa claro que o discente, no caso o administrado, tem que ter conhecimento desse processo. O processo não pode rolar em secreto desse jeito. Eu acho que o erro maior tá aqui e muito provavelmente isso vai ser levantado no recurso para ser discutido lá no tribunal. Aí lá a gente vai entender como que o Poder Judiciário vai enxergar essa situação. Você notifica o interessado, o discente que está sendo investigado ali, que no caso sou eu. Eu fui imediatamente notificado?
Essa é a questão básica. Tem como esse processo ser válido, sendo que eu tenho o direito de, a partir dessa notificação, apresentar manifestação prévia e acompanhar todos os atos instrutórios ali, as provas produzidas, testemunhas que vão ser ouvidas, participar de todo esse processo? Tem como esse processo ser válido se eu não fizer parte de tudo isso? Imediatamente eu ser notificado para fazer esse acompanhamento? Tem como? Não tem. Então é um direito líquido e certo de que eu seja notificado no momento adequado que eu não fui. E tem como a gente voltar no tempo para que isso aconteça? Não, é impossível. Ou seja, o vício formal desse processo, ele é insanável, ele é incorrigível, ele é impossível de ser adaptado para correção. Então o processo é nulo desde sua origem e tudo que foi gerado a partir dele também, ou seja, a minha suspensão. Então a partir disso, que é um direito básico meu, o direito líquido e certo de eu ser notificado imediatamente para exercer a minha ampla defesa e consequentemente continuar em sala de aula, não foi e o processo é nulo. Então ele tem que ser anulado para que eu continue em sala de aula. É isso. Aí esse é o meu argumento principal. E o que eu deveria juntar enquanto conjunto probatório para fazer constar no processo e o juiz ter sua convicção acerca do que eu estou alegando? É principalmente o despacho decisório da reitora, o ato administrativo, que eu estou impugnando, o ato coator, que é ele, e a norma, que é essa instrução normativa do Decanato de Assuntos Comunitários, que traz essa previsão aqui sobre notificação imediata, que não teve. E eles estão lá. Como que eu não juntei o que é necessário para comprovar o que é o cerne da questão? Tá aí. E mais do que essa comprovação básica, eu juntei tantas outras documentações que corroboram ainda mais o que eu estou falando. Eu vou colocar o print para vocês aqui da página do PJE mesmo. Vamos lá, tem aqui identidade, né, comprovante de residência, documento comprovatório do SEI, né, que é o despacho decisório, a nota, mais despacho, ato normativo, suspensão das aulas, cancelamento das aulas pelo professor, negativo de esclarecimento da coordenação, negativo de esclarecimento da coordenação 2, comunicado de suspensão de 60 dias. O básico que a gente tem que juntar ali, né, documento de identificação, a minha OAB, comprovante de residência, despacho decisório, o ato coator, né, que é um dos principais que eu falei para vocês aqui agora, as notas que fundamentam esse despacho da reitora, que são notas da Procuradoria Federal junto ao NB, o despacho que aprovou essa nota também, o ato normativo, que é essa instrução normativa, documento principal também, print de e-mails com a suspensão das aulas pela coordenação sem qualquer justificativa, os prints do professor cancelando também as aulas sem qualquer justificativa, para aí a parte que a gente entra no mérito ficar fundamentada, né, que a reitora disse que eu causo um risco iminente, sendo que não é verdade, isso daqui comprova também que não teve fundamentação em risco iminente algum, considerado na época também com base na suspensão que eles mesmos fizeram a partir de esclarecimentos que eu pedi. O risco iminente nesse caso deveria ter sido provado ou demonstrado a partir do pedido inicial lá no início das aulas, né? Se existe um risco iminente, por que foi deixado as aulas rolarem normalmente, suspensão de aulas, depois retornou às aulas, para depois acontecer a suspensão? Isso prova que não existe risco iminente para justificar essa decisão cautelar, né? Enfim, mas o juiz ele preferiu não entrar nesse mérito e decidiu pela cautela por considerar válido e presumidamente legal os atos da administração pública. Basicamente isso. Continuo aqui com a comprovação mediante e-mail também que eu enviei, pedindo esclarecimentos da coordenação e a negativa desses esclarecimentos, e fechando com a minha comunicação da suspensão por 60 dias. Ou seja, eu nunca fui notificado do processo e o que eu recebo em termos finais ali para ter conhecimento desse processo é já a minha suspensão de 60 dias, que é o print do e-mail que me informa pela primeira vez sobre a existência desse processo, que não é nenhuma informação com esses fins, né, de me dar ciência. E seria atrasado, não seria imediato, mas não é nem isso. É para me notificar já que eu estou suspenso e não comparecer mais às aulas, sendo que eu nunca fiquei nem sabendo da existência do processo, nem pude acompanhar nada e me defender, como a gente já falou aqui, né? Agora esse foi apenas o primeiro aspecto destrinchado aqui para vocês com base na realidade da minha argumentação. Já a gente vai ler a petição inicial mesmo, né? Mas vamos lá para o segundo fundamento. Vamos lá, gente, é o seguinte, o vídeo dele é muito grande, igual eu falei para vocês. Se eu for reagir a todo o vídeo aqui, isso daqui vai virar um podcast e essa não é minha intenção. Minha intenção aqui é te ensinar o direito usando esse caso de repercussão para você entender esse assunto. Então nós vamos esperar a decisão do tribunal, porque muito provavelmente o Wilker vai impetrar o agravo de instrumento e nós vamos analisar a decisão do tribunal sobre esse assunto. Quando sair a decisão do tribunal, eu quero trazer aqui para vocês, pra gente discutir o direito e entender como que o Poder Judiciário enxerga toda essa situação. E esse vídeo já está extremamente longo, eu vou encerrar por aqui, mas eu te aguardo no próximo pra gente ler a decisão juntos, tá? Muito obrigado pra você que esteve
presente no vídeo até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui e, por favor, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu entender o que você pensa a respeito desse assunto, como que você encararia essa situação. Você, na posição do professor, faria o que sobre essa situação? Como que você lidaria com o aluno gravando as interlocuções dentro da sua sala de aula? Como que você acha que isso poderia ser resolvido da melhor forma possível, sem trazer prejuízos aos demais alunos daquela turma? Coloca aqui nos comentários que eu quero discutir com você uma melhor alternativa para resolver essa situação, tá certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo pra gente conversar mais sobre esse assunto do Wilker Leão. Um abraço e até lá.